Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 3, onde nós estaremos lendo do versículo 20 ao versículo 21. Efésios 3, versículo 20 e o versículo 21. Apenas esses dois versículos da Epístola de Paulo aos Efésios. Capítulo 3, verso 20 e o verso 21. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos ler todos juntos em uma só voz, bem bonito para o Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ore ao Senhor nesse instante. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê compreensão, ó Deus, e entendimento, para que nós possamos, ó Deus, fazer as aplicações do texto à nossa vida, que sejamos, ó Deus, edificados por ela, porque a Tua palavra por si só tem esse poder, ó Deus, de falar ao nosso coração. Recebe a nossa vida diante de Ti, fala conosco, nós assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a Epístola de Paulo aos Efésios, ela foi escrita numa época muito importante da carreira ministerial do apóstolo Paulo, mais ou menos ali, cerca de 60, 62 depois de Cristo, e Paulo ele foi desafiado pelo Senhor para estar nessa cidade, que era uma cidade grande, uma cidade importante do Império Romano, mas ao mesmo tempo foi um tempo muito desafiador para que Paulo pudesse estar instruindo essa igreja. Uma igreja que foi levantada pelo Senhor e tinha um grande desafio de fazer diferença onde ela estava plantada, porque a cidade de Éfeso ela era marcada também pela idolatria e por muitos cultos pagãos que eram desenvolvidos nesse contexto. Então, Paulo, quando esteve em Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária, a gente observa os registros em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, durante esse período, muitas pessoas se converteram a Cristo, foram alcançadas pela graça do Evangelho, e essa igreja é plantada, ela é estabelecida, e quando Paulo escreve o texto a essa igreja, diferentemente de outras epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, nós observamos que Paulo ele não tinha, digamos assim, um problema específico para tratar. Mas a sua intenção é que aqueles irmãos que foram alcançados pela graça de Deus, eles tinham que ter a compreensão que receberam uma nova natureza em Cristo Jesus, que receberam bênçãos espirituais da parte de Deus, e que o plano de Deus se estabeleceria através da vida da sua igreja, mas não somente num conhecimento de Deus, mas que algo fosse palpável e perceptível no dia a dia dessas pessoas. É tanto que do capítulo 1 até o capítulo 3, a gente observa mais um embasamento doutrinário do apóstolo Paulo, escrevendo essa epístola, e ele trata acerca das bênçãos espirituais que foram derramadas por Deus no meio desse povo. Ele fala que esses irmãos foram eleitos, foram predestinados, foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, e que essa salvação que os alcançou foi por intermédio da fé. A fé em ouvir a palavra de Deus promoveu no coração deles essa mudança. E o apóstolo Paulo também trata nessa epístola acerca de que todos são iguais diante do Senhor. Não há diferença entre judeu quanto aos gentios, mas todos são carentes da graça e da intervenção de Deus em relação às suas vidas. Já quando a gente chega no capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo ele vai tratar de algo mais prático.
da vida da igreja, do dia a dia, que essa igreja tinha uma unidade em Cristo Jesus, que tinha uma nova vida em Cristo Jesus e que esse novo viver em Cristo Jesus afetaria todos os relacionamentos deles como povo de Deus, o que não é diferente conosco também. Mas especificamente esse texto que nós lemos, do capítulo 3, o versículo 20 e o versículo 21, Paulo está encerrando a sua segunda oração que ele fez em favor da igreja de Éfeso. Portanto, Paulo está intercedendo, se você observar, volte aí algumas folhas, olhe no capítulo 1, a partir do versículo 15, Paulo ora pelos crentes da igreja de Éfeso, ele intercede, e aqui no capítulo 3, a partir do verso 14, mais uma vez, o apóstolo Paulo vai orar pela vida dessa igreja. E pelo menos algumas coisas nós podemos destacar no texto, porque Paulo ele se coloca de joelhos diante do Senhor, diz o versículo 14, Paulo ora pelo fortalecimento da igreja, esse homem que precisa ser mortificado, esse homem interior, e esse homem precisa ser renovado pela ação do próprio Deus, nós podemos observar isso no versículo 16. Paulo ora também para que Cristo habite pela fé no coração dessa igreja, para que essa igreja seja arraigada, alicerçada em amor, que é o que nos diz o verso 17, e Paulo nos versos 18 e 19 está orando para que a igreja compreenda e conheça o amor de Cristo, para que dessa forma eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, uma igreja que evidencia a presença de Deus. Uma igreja que precisa ser fortalecida, uma igreja que precisa extrapolar os seus muros também no anúncio da pregação do Evangelho, da palavra do Senhor. E quando Paulo contempla todo esse pedido que ele faz diante do Senhor, ele conclui a sua oração, como nós vamos ver mais à frente no versículo 20, com uma adoração diante do Senhor. Paulo se quebranta diante de Deus. Ele olha para Deus, reconhece esse Deus que governa e domina sobre todas as coisas, e a sua condição natural do seu coração é adorar, é engrandecer e exaltar o nome do Senhor Deus. E ele quer mostrar durante toda a sua exposição, diante dos seus escritos, que a salvação que os alcançou é também promovida por Deus, mas que essa salvação foi ação do próprio poder de Deus na vida dessa igreja. E que somente a esse Deus deve ser tributada a honra, a glória e o louvor. É o que na teologia a gente chama de doxologia. Doxologia é uma palavra que nos aponta para adoração. E a adoração a Deus é reflexo desse conhecimento que nós temos dele. Não tem como a gente desatrelar a doxologia da teologia. Porque quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu entendo a Deus por intermédio daquilo que a Escritura está revelada acerca da sua pessoa, naturalmente, como servos e servas, como criaturas restabelecidas e alcançadas pelo favor de Deus, a nossa condição é adorá-lo, é bendizê-lo, exaltar a esse Deus que faz infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou que pensamos. Portanto, eu quero que você volte os seus olhos para o versículo 20, a primeira parte, que é a primeira lição que nós aprendemos, aquilo que Paulo está expondo, que esse Deus, ele é poderoso, é um Deus que está além das nossas limitações. Diz o início do versículo 20, ora, aquele que é poderoso. Há um reconhecimento inicial de quem é esse Deus. Não é um Deus qualquer, não é um Deus que era adorado pelos povos pagãos, mas era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus todo-poderoso. E a palavra aqui utilizada no sentido original é uma palavra que nos aponta para uma palavra que nós conhecemos, que é dinamis, que origina a palavra dinamite. É quando Paulo chega lá na cidade de Corinto, com temor e com tremor, e ele diz para aqueles irmãos que a sua pregação
ela não estava pautada em linguagem persuasiva, mas era o poder de Deus para transformar. E esse poder de Deus tem a capacidade, por si só, de transformar, de fazer algo novo. E esse Deus poderoso, no sentido original do texto, nos aponta que, pelo seu poder, pela sua glória, pela sua majestade, em si mesmo, ele age porque faz parte da sua própria natureza. Ou seja, a ideia aqui no texto não é falar de um Deus que poderia agir, de um Deus que se colocaria diante de condições que dependessem de uma atitude humana, mas não está falando aqui acerca de um Deus que age de maneira efetiva, de um Deus que em si mesmo ele tem todos os recursos necessários, desde a criação do universo até mesmo a própria ressurreição do seu Filho Jesus. E toda a Escritura, toda a palavra de Deus revela esse Deus poderoso. Esse Deus que com a sua mão poderosa governa todas as coisas. Jeremias 32, no verso 17, o profeta diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada há que te seja demasiado difícil. Não há nada difícil para o Senhor, porque esse Deus, ele é poderoso. Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há nada que Deus não possa fazer, porque ele é poderoso. E esse poder que o apóstolo Paulo está aí exaltando aqui no final da sua oração, falando acerca dele mesmo, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Foi falado aqui, no momento do louvor, canções belíssimas que foram cantadas. Cada um de nós entrou aqui com a nossa história. Cada um de nós entramos aqui com a nossa individualidade. E quem sabe você está vindo hoje aqui pela primeira vez, e quem sabe você veio num sentido de querer ouvir a voz do Senhor, e a voz do Senhor está sendo falada porque a sua palavra está sendo pregada. Quem sabe você tem enfrentado problemas, dificuldades no trabalho, na família, enfrentando lutas de enfermidade, de alguém que você ama está sendo desenganado pelos médicos, algo que muitas vezes parece que o nosso coração se torna insensível a sabermos e conhecermos acerca desse Deus, mas não vivemos de fato e de verdade esse Deus poderoso a que nós servimos. E é isso que Paulo está reconhecendo, que a sua vida, que a sua esperança não estava na sua capacidade, mas no Deus poderoso a quem ele servia. E que usou a sua vida como instrumento nas suas mãos. É por isso que ele inicia a finalização dessa oração, dizendo desse poder de Deus, um poder que está além das nossas limitações. Ora, aquele que é poderoso. Primeira coisa, irmão, saiba que você serve a um Deus poderoso. A um Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E esse Deus é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E nós louvamos a Deus porque esse seu poder muitas vezes se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós estamos plenamente debaixo de uma dependência desse Deus que tem cuidado da nossa vida e tem cuidado da nossa igreja. Então, a primeira coisa que Paulo reconhece é esse poder de Deus. Mas uma segunda lição que o texto nos mostra também é que Deus ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos. É a segunda parte do texto, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. E aqui eu quero chamar a sua atenção. 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz, orai sem cessar. Todo crente
ele precisa ter uma vida de oração diante do Senhor. Mas às vezes a gente anda tão ocupado que a gente se esquece de orar, não colocamos essa responsabilidade, esse objetivo, esse privilégio que nós temos na nossa agenda do dia a dia, não oramos ao Senhor somente quando as situações parecem adversas, difíceis. É que a gente vai se lembrar de Deus. E a Bíblia nos ensina que nós devemos orar, nos colocarmos diante do Senhor. E essa parte aqui do texto, ela nos ensina especificamente através dessa palavra para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos, porque a ideia aqui no texto dessa palavra infinitamente nos mostra a ação desse próprio Deus, dizendo que Ele é um Deus que age além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós colocamos diante dEle, de um Deus que está acima de qualquer um de nós, de um Deus que está acima de qualquer limite humano que alguém queira colocar na sua bendita pessoa. E a gente observa aqui mais ou menos uma progressão daquilo que Paulo vem discorrendo na sua oração, de servir a um Deus que faz, de servir a um Deus que faz não somente o que nós pedimos, mas Ele faz além do que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, e de um Deus que infinitamente nos traz a condição de plenamente podermos confiar, porque o agir é seu, o querer é seu e a vontade é sua. Paulo diz assim, em outras palavras, aquilo que eu oro diante do Senhor, e muitas vezes aquilo que eu não profiro em palavras, porque não sei expressá-las, mas esse Deus responde às minhas orações infinitamente mais. É quando você ora por uma coisa que parece difícil, e Deus concede a você aquele benefício, e não somente esse benefício, mas atrelado a esse benefício, outras bênçãos que você não esperava. Deus foi tão misericordioso que Ele não somente atendeu o meu pedido de oração nesse sentido, mas Ele também fez isso, isso e aquilo. É quando Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, traz essas respostas às nossas orações que nós fazemos diante dEle. Porque a gente é limitado. A nossa fé diante do Senhor, por vezes, é limitada, a nossa visão é limitada, mas Deus é um Deus grandioso, que faz infinitamente mais aquilo que nós pedimos diante dEle. Mas não somente isso, o texto vai dizer também que Deus faz infinitamente mais do que nós pensamos. Daquilo que nós imaginamos. Muitas vezes daquilo que nós pensamos e até mesmo nem proferimos em orações diante do Senhor. E Paulo justamente vai ampliando aqui o seu entendimento e argumentação a essa igreja que precisava estar debaixo da dependência do Senhor. Deus é um Deus poderoso, que faz infinitamente mais aquilo que nós pedimos, mas não somente isso, aquilo que nós pensamos. Aquilo que nós, muitas vezes, vislumbramos dentro do nosso coração, no nosso interior, mas Deus está com os seus olhos postos, como nos diz a sua própria palavra, a oração que se faz neste lugar. Abra sua Bíblia comigo, Isaías 55. Quero lembrar você 12 versículos desse texto. O versículo 8 e o versículo 9. O profeta Isaías, o profeta que mais falou acerca do Senhor Jesus. E no capítulo 55, no versículo 8, e no versículo 9, esse texto tão conhecido nosso, a palavra do Senhor nos diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O profeta que mais escreveu acerca do Senhor Jesus. E o que ele está trabalhando aqui nesse capítulo 55 é justamente essa graça de Deus que foi estendida ao seu povo. E Deus conhecia bem a vida do profeta Isaías. Um homem que foi levantado por Deus para falar da sua vontade, para muitas vezes frustrar aquilo que estava no desígnio do coração do povo do Senhor quando estava em rebeldia diante dele. Mas o Senhor traz esse conforto aqui para o seu servo, dizendo que os pensamentos dele não são os pensamentos do profeta, nem os nossos caminhos muitas vezes são os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor são sublimes e nos levam naturalmente a nós nos aproximarmos dele. Mas é esse Deus poderoso, esse Deus que tem os seus caminhos muito mais altos e que tem pensamentos maiores do que os nossos próprios pensamentos. E louvado seja o Senhor, queridos, porque existem muitas vezes situações em que a gente não entende, que a gente não compreende, mas Deus continua agindo, trabalhando de maneira graciosa, por vezes que em tempos a gente não consiga enxergar a sua mão, mas nós devemos confiar de maneira plena nesse Deus que nós servimos, nesse Deus que nós adoramos. Um Deus poderoso, um Deus que faz muito mais das nossas próprias limitações, um Deus que de maneira infinita atende aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós pensamos. Mas ainda no final do versículo 20, o apóstolo Paulo vai tratar algo importante aqui com esses irmãos e conosco nessa noite. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Por que Deus faz essas coisas? Porque Deus nos garante esse privilégio de vermos a ação dele mesmo na nossa vida. Não é por causa de nós, mas é por causa do seu poder que está presente em nós e na vida da igreja. Esse poder que emana dele mesmo. A sua glória, a sua majestade, o seu poder, e mais uma vez a palavra utilizada aqui é dunamis, de algo que quebra grilhões, cadeias, destrói coisas que são contrárias à natureza do próprio Deus, que muitas vezes está dentro do nosso viver. A palavra poder nos traz essa ideia. Mas não somente isso, a palavra opera nos dá a ideia de uma força que é inesgotável. Porque o texto aqui no original nos dá a compreensão que a palavra utilizada é energel, a mesma palavra que a gente entende para energia. A energia pode acabar a qualquer momento que a gente não espera. Mas esse poder de Deus que atua na vida da sua igreja, a continuidade da sua graça sobre nós, nos mostra esse Deus que tem uma ação contínua e eficaz em nós e através de nós, e acima de tudo, porque a sua própria natureza é assim. Veja o verso 14, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo está aqui quebrantado diante do Senhor. E ele usa o exemplo da igreja como família, segundo a sua riqueza, a sua graça, a sua misericórdia, que o Senhor vos fortaleça, que o Senhor vos aperfeiçoe em amor. Não somente nesse texto, mas em outras epístolas também o apóstolo Paulo trabalha a mesma ideia, dessa ação de Deus, de maneira eficaz, de maneira contínua na vida da sua igreja. Perceba que privilégio nós temos e vivemos, porque apesar das nossas falhas, a despeito de nós mesmos,
mas esse Deus que nós servimos usa da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder. Efésios 1, versículo 19, nos diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que executa em nós a sua vontade. É Deus que faz o seu querer em nós. E é tão bom, irmãos, quando nós conhecemos a Deus, quando nós compreendemos a sua vontade para a nossa vida, naturalmente os nossos pedidos, os nossos pensamentos, as nossas aspirações já vão estar inclinadas para nós desejarmos e querermos a vontade de Deus na nossa vida. Já falei aqui, em outros sermões, acredito, algumas vezes, de uma oração que um professor meu fez no seminário, que eu nunca me esqueço. Ele dizia assim, orando ao Senhor em sala de aula: dá-me, Senhor, uma intimidade tão grande contigo, para que naturalmente a minha vontade já aponte para a tua vontade. O meu relacionamento de conhecer ao Senhor possa mover o meu coração para que nós possamos viver e desfrutar dessa vontade, desse poder de Deus sobre as nossas vidas. Colossenses 1, versículo 29, nos diz assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Por que Paulo tinha forças? Porque Paulo foi um visionário para a sua época. Porque a sua força não vinha dele mesmo, mas vinha do Senhor. E era essa força que era dada pelo Senhor que fazia com que ele tivesse essa visão missionária tão ampla de alcançar povos que não haviam sido alcançados pelo Senhor. Porque o poder de Deus o aperfeiçoava na sua fraqueza, esse poder eficaz. Ou seja, o que Paulo está mostrando aqui no texto é que esse Deus poderoso que trouxe salvação para esses irmãos, que os escolheu antes da fundação do mundo, é o Deus que sustenta cada um deles também. Como é esse Deus que sustenta a nossa vida. Como é esse Deus presente, esse Deus que, apesar de nós, nos chama, nos capacita, o Deus que começou a fazer uma boa obra em nós e há de completá-la segundo a sua vontade. Mas o grande desafio, queridos, é nós sermos parecidos com o Senhor, crermos no seu poder. Interessante que no texto aqui, Paulo não está finalizando a sua oração, pedindo que esse poder de Deus fosse operado por meio de nós, por meio de mim e de você, mas é o poder que opera em nós. Naturalmente, nós precisamos ser transformados. E foi esse poder que transformou a vida do apóstolo Paulo. Foi esse poder que cada dia está nos restaurando, está nos aperfeiçoando a nós vivermos uma vida em conformidade à sua vontade. É o poder de Deus. É a mão graciosa de Deus trabalhando dentro de nós, no nosso viver diário e, naturalmente, também trabalhando através de nós. Perceba o último versículo, o versículo 21, como Paulo conclui a sua oração. E a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A Bíblia é muito clara quando Deus, através da sua palavra, nos diz que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Deus é exclusivista. A glória dele é para Ele mesmo. O seu agir na nossa vida, mesmo diante do favor que nós não merecemos, nas ações do Deus que nós servimos naturalmente,
nas experiências de crescimento que nós temos diante dele, tem um único objetivo e propósito, que é glorificar o seu nome. O nome dele, de maneira sublime e plena, foi glorificado por intermédio de Cristo. E é por isso que Paulo tinha autoridade de dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos ter essa mesma intrepidez de sermos exemplo, de olharmos para a vida do nosso próximo, daqueles que estão ao nosso redor, e dizermos assim: olhe para mim, faça como eu faço, porque se você fizer assim, você vai estar apontando para a vontade de Deus. Filhos, naturalmente, eles têm um pai e mãe como exemplo em suas vidas. E através do nosso exemplo, a gente fala até mesmo sem palavras. Esse poder de Deus, essa glória que é trazida por Ele mesmo, não somente na sua igreja, mas plenamente através da vida de Cristo. E a glória que Paulo está se referindo aqui não é para si mesmo, mas é para o nome do Senhor. E Paulo ele deixa isso de maneira muito clara. É uma ação de Deus. A salvação é dele. A vida de santificação que vocês precisam ter é promovida pelo próprio Deus. Vocês precisam ser perseverantes, precisam ser fortalecidos no Senhor, porque a glória converge para Ele mesmo. O centro da nossa vida, o nosso viver diário, somos lembrados aqui no texto que não somos nós, como muitos pregadores hoje trazem em suas palestras, que não são pregações, centrada sempre no homem, mas Deus se manifesta através de Cristo, mas através da sua igreja também. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Nós não podemos estar desenvolvendo a propriedade natural que nós temos de salgar, de trazer sabor, de deixarmos que a nossa luz brilhe, que a nossa luz se manifeste àqueles ainda que não conhecem a Cristo. Porque como a própria confissão de fé, o catecismo maior nos ensina que nós temos um propósito, e o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. E naturalmente, quando Deus responde às nossas orações, a glória é dele, sustentando o seu povo, fortalecendo as nossas vidas, fazendo com que nós venhamos a desenvolver um crescimento espiritual diante do Senhor. E com certeza, esse duplo relacionamento, essa via de mão dupla, de sermos plenamente satisfeitos no Senhor, e nós também podemos satisfazer os anseios, segundo a sua palavra nos estabelece, isso traz contentamento, alegria ao nosso coração, porque esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos. O que é que você tem pedido a Deus? O que é que você tem colocado diante do Senhor? Que na sua mente é impossível. O que é que você tem orado há tanto tempo que parece que Deus não traz resposta? Mas saiba que mesmo que essa resposta não venha, nunca deixe de glorificar o nome do Senhor. Porque o poder é dele, a glória deve convergir para ele. E a maneira pela qual Deus opera poderosamente através da sua igreja, através do sacrifício de Cristo, da redenção que nos alcançou, é que nós temos o seu Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos convence do pecado, do juízo, mas ao mesmo tempo também que promove comunhão entre nós e comunhão com o próprio Deus. Mas não somente isso, nós nunca podemos nos esquecer, irmãos, que a glória pertence somente ao Senhor por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Como nos diz o texto. Creia, irmãos, que Deus é esse Deus poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas a maior transformação que nós podemos vislumbrar
e desejar ardentemente no nosso coração é sermos moldados e lapidados por Ele a cada dia, para que nós sejamos mais parecidos com o Senhor. Enquanto eu estava vindo, eu me lembrei de uma canção muito conhecida, uma canção antiga do Asaf Borba, que na letra dessa canção fala desse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Eu queria que você ouvisse essa canção agora e que fosse a sua oração diante do Senhor, e que nós possamos vivenciar de maneira muito desejosa dentro do nosso coração, glorificarmos a esse Deus e desfrutarmos do seu cuidado, da sua mão graciosa sobre nós. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, meu Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Tudo que pedimos, infinitamente mais. Tudo que sentimos, infinitamente
infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor, perfeitos teus caminhos, meu Senhor, pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és um Deus grandioso, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que através do Teu Filho Jesus venceste a morte. E nós Te agradecemos, Senhor, porque nós temos vida e vida em abundância. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua graça que nos alcançou. Obrigado também, Senhor, porque nós servimos a um Deus que é imutável. Um Deus que outrora agiu de maneira poderosa na vida da Tua igreja. E que não é diferente, ó Deus, nos nossos dias. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor promova no nosso coração confiança plena em Ti, fé plena no Senhor. Porque quem sabe, ó Deus, aquilo que nós muitas vezes oramos, pedimos transformação, parece que Deus não se importa. Mas Tu és um Deus, ó Pai, presente na nossa vida diariamente. Apenas o que nós precisamos, ó Deus, é nos colocarmos diante de Ti, de joelhos, como o apóstolo Paulo fez, ó Deus, em favor dessa igreja. E nesse instante, ó Deus, eu peço que o Senhor tome as nossas vidas, as nossas famílias em Tuas mãos, e que o Senhor, ó Deus, faça infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Mas que a gente nunca perca a consciência que o Teu agir, ó Deus, em nós, na igreja e através de Cristo, tem um propósito e objetivo, que é glorificar o Teu nome. A Ti, somente a Ti, ó Deus, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim nós Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus.